Programa Jairci Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante das Minas Gerais. Meus amigos e minhas amigas, 5 para as 5, horário de Brasília. Paris Saint-Germain, campeão mundial pela primeira vez. Ele que é o campeão europeu. Jogou com o Flamengo, primeiro tempo, Paris Saint-Germain massacrou, fez 1-0. Né, a falha do Rossi. Segundo tempo, o Flamengo melhorou muito, empatou num pênalti desnecessário do Marquinhos, zagueiro da seleção brasileira. E nas penalidades, o Flamengo foi uma vergonha. Né? Prorrogação 0-0. Nas penalidades, o Flamengo perdeu 4 penalidades. O goleiro russo, que é reserva lá do Paris Saint-Germain, pegou 4 pênaltis. 4. Né? Só a primeira cobrança que o Flamengo fez com o De La Cruz. No mais, Pedro, Luiz Araújo, Léo Pereira e Saul perderam as penalidades. O sonho do bicampeonato nunca teve tão perto o Flamengo de um bicampeonato mundial. Né? Contra o Liverpool em 19, a gente fez lá, o Flamengo perdeu na prorrogação por 1-0 e hoje, né, na disputa de pênaltis, ele acabou perdendo a taça. Faz parte, é o futebol, né? Mas eu sempre digo, a diferença do futebol europeu para o futebol sul-americano é muito grande. O Paris Saint-Germain, que é um time jovem, né? Foi criado em 1970, PSG, o Tango Down, tá certo, meu camarada, eu não estou preocupado não, eu nem vibrei aqui no jogo, nem no gol do Flamengo, hoje eu tomei para baixo, não vibrei não, apenas acompanhei e tá tudo certo. Esse Marquinhos é muito ruim, Samuel, Samuel, mas o futebol é bom por isso, o futebol proporciona esse tipo de coisa, né? O Paris Saint-Germain tem um projeto gigantesco, né? O príncipe catariano estava lá assistindo ao jogo, que é o dono, né? O Kaleim lá, né? Al Nasser, Khalife, sei lá. E tá tudo certo. Ronaldo Santos, boa tarde. Se depois de ver os pênaltis, a torcida do Cruzeiro pode chamar o Gabigol novamente. É verdade. Como bateram mal os jogadores do Flamengo. Como bateram mal. Nossa Senhora, coisa horrorosa. Nunca vi uma cobrança de pênalti. Um time que em 5 pênaltis só faz um gol, realmente não pode sonhar com nada maior. Agora, no jogo foi muito igual, né? Primeiro tempo, o Paris Saint-Germain massacrou, depois cansou. O Flamengo foi melhor no segundo tempo. E na prorrogação, 0-0, né? Mas o Rossi, como entrega a bola no Rossi também, é brincadeira. Rafael Coelho, já esse ano que vem, o Cruzeiro estará nesse Mundial e vamos mostrar ao Brasil e o mundo a força do maior do mundo. É isso aí, tomara. O Cruzeiro ganha a Libertadores e possa chegar ao Mundial de Clubes, porque a FIFA já disse, esse Intercontinental é considerado sim Mundial de Clubes. Temos agora aquele Mundial com 32 equipes, mas temos esse Mundial de Clubes que é... Né? Agora, tem que mudar essa regra, porque os brasileiros têm que enfrentar 2 times, né, para depois chegar à final com o europeu. O europeu fica só... O Paris Saint-Germain viajou para lá, se eu não me engano, segunda-feira. Né? Chegou para jogar. Mônica Alves, o Flamengo perdendo os pênaltis. Estou sabendo por você. Não assisti, gente. Perdendo os pênaltis. Foi 2-1, para vocês terem ideia, foi 2-1 nos pênaltis para o PSG, porque o Flamengo perdeu 4 pênaltis. Então o PSG nem precisou bater os outros 2 últimos pênaltis. Eles perderam só um pênalti com o Dembélé, que mandou na arquibancada. Júlio Galvani, Pedro bateu igual o Gabigol, atrasou para o goleiro. O Léo Pereira, o Luiz Araújo também. Os caras telegrafam. Gente, pênalti é uma porrada no ângulo. Uma porrada no ângulo, acabou o assunto. Não tem mistério. Sabe? O PSG perdeu 2. Não, só perdeu com o Dembélé. Não? Ah, o Barcola perdeu também, é verdade. Perdeu 2. Mas faz parte. E tá tranquilo. Para mim tá muito tranquilo. Eu não estava esperando o Flamengo ser campeão do mundo. Achei que o Flamengo tinha até um time para encarar o PSG e ele mostrou isso, encarou, né? Agora vamos ver, ganhou tudo. Como que o Flamengo dá um mole desse? É verdade, Adrani Stopper. Era a grande chance de ser bicampeão do mundo, né? Ainda mais que o Flamengo fez o primeiro gol, né? Eles perderam, então o Flamengo tinha vantagem, aí daí para frente foi só perdendo. Mas um ano maravilhoso do Flamengo, ganhou tudo, né? O Felipe Luiz, primeiro título que ele perde, tá tudo certo. O Flamengo lutou até o fim, só vacilou nos pênaltis. A Ganizinha, é isso aí, meu camarada. Vacilou nos pênaltis, faz parte. Pênalti é isso. Agora, pênalti para mim não é loteria, é competência, né? Não deu, hein, Jair? Não deu, John. Não deu, mas eu tô muito tranquilo. Confesso a vocês, nunca vi um jogo do Flamengo que eu fiquei tão tranquilo, não vibrei no gol, não torci, né? E tá tudo certo, faz parte. Deison Lucas, Jair, os pênaltis que os jogadores do Flamengo bateram, será que o Gabigol errou porque quis? É verdade, né, meu amigo? Aí fica um questionamento, né? Fica um questionamento, depois você vê tantas cobranças ruins,
né? Tantas cobranças ruins, lá tá lá aquele que deu a cabeçada no Zidane, Materazzi, né? Levando o troféu, que vai ser entregue ao PSG. Agora os goleiros estão muito mal da defesa. Jorge Coelho, Jorge. Tá lá o troféu bonito que o Flamengo poderia ter conquistado o bimundial, hein? Aprenderam com o Gabriel Barbosa, Nicolás, 0070. Eu tenho uma teoria, pênalti para mim não é loteria não, pênalti para mim é competência. É você treinar, pelo jeito o Flamengo não treinou pênalti. Para bater, todos bateram mal, não treinou pênalti. Igor Rainer, já sim, um time nacional contra uma seleção. Parabéns ao Flamengo pelo ano da conquista. Conquistou tudo praticamente, só perdeu o Mundial. Consagrou o goleiro do PSG, Jonathan. É isso aí, Jonathan. O Dembélé melhor do mundo ontem, foi eleito, perdeu o pênalti, jogou lá na arquibancada. Né? Eles perderam 2, o Flamengo perdeu 4. Aí fica difícil. Giancarlo, clube brasileiro nenhum ganha mais o Mundial, já sei. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha nunca mais. Mas hoje o Flamengo teve grande chance. Né? O Flamengo foi melhor no segundo tempo, no começo da prorrogação. Aí no segundo tempo da prorrogação foi o PSG. Faz parte. Lucas, o Flamengo tá cheio de Gabigol. Pedro todo mandandão. Meu amigo. O Pedro também tá voltando de contusão. Acho que não deveria nem bater. Né? Entrou aí, não fez nada no jogo. Acho que o Felipe Luiz hoje mexeu mal, sabe? Acho que ele mexeu mal. Mas os jogadores também estão cansados. Tem um detalhe. No Mundial de Clubes aqui, com 32 clubes, os europeus chegam no bagaço, final de temporada. Lá nesse Mundial é diferente. Quem chega no bagaço são os times brasileiros. O Flamengo está fazendo seu jogo 75º, alguma coisa, 75 jogos no ano, alguma coisa desse tipo, né? Então, realmente é complicado, mas venceu o Paris Saint-Germain, está merecido também. O Paris Saint-Germain tem um investimento muito grande, conseguiu ganhar a Champions League, está tudo certo. Que vergonha, meu povo. 4 jogadores perder pênalti. Orlando Almeida, é falta de treinamento, né? Falta de treinamento. E olha que o Marquinhos entregou um gol, hein? Ele deu um pênalti no Arrascaeta desnecessário. Raylan Santana, méritos do goleiro? Mérito do goleiro também. O cara pegou 4 pênaltis, pô. Tem todo mérito, mas pênalti mal batido, né? Obrigado, PSG, José Francisco, torcendo contra o Flamengo, tá certo, é o direito de cada torcedor. O goleiro dos caras é o bicho, pegou 4, o Rodrigo Marcelo, é isso aí. Né? Quem não gosta do Flamengo torceu contra mesmo, tá tudo certo, futebol é assim. Você não gosta do time, vai torcer para ele? Não torce não, tá certo, torcedor. Andrezinho, Botafogo 1, PSG 0, Varmengo, título vice. Beleza, Varmengo. Tá certo. Torcedor não perdoa. Magno, fala, Jaci, sou cruzeirense, mas hoje torci pro Flamengo. Valeu, o PSG jogou um jogo e o Flamengo jogou 2. Assim fica fácil para a Europa. É o que eu disse, né? Até o presidente da CBF disse que conversou com o Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, para tentar mudar isso. Porque antes era um jogo só e passava, agora são 2 jogos. O europeu chega lá tranquilo, só para jogar esse jogo, entendeu? Então, e os times brasileiros no final de temporada, porque ano que vem, quem ganhar a Libertadores vai estar disputando aí, se for um brasileiro, né? Gregory Mendes, futebol é detalhe, para ganhar precisa disso. O Palmeiras perdeu para o Chelsea, assim, e o próprio Flamengo contra o Liverpool. Mas o Palmeiras não perdeu para o Chelsea nos pênaltis, não foi? Não estou lembrando. Né? Wellington, Balestero, Flamengo até que deu muita sorte. É uma pena o Flamengo não ter um batedor de pênalti. Chama o Gabigol para bater. Tá sacaneando aqui o Flamengo. Tá certo. O torcedor tem que curtir. Michele Samora, Pedro, Léo Pereira, Saúl e Luiz Araújo perderam os pênaltis. É verdade. Todos atrasaram para o goleiro. Agora o goleiro foi no canto certo, né? Muito mérito desse goleiro russo. Muito mérito. E por falar não perder nada, Samuel, o que a gente pode atualizar de mercado desse Cruzeiro? Agora com o Tite, eu imagino que muitas reuniões irão acontecer. O Joaquim Pinto, que evidentemente ele toma frente disso, né? Já tem planejado, ele já falava sobre isso naquela entrevista que ele concedeu a você, ao Thiago Matara aqui na Samuca TV, que o planejamento de 2026 ele já tinha começado, mas agora com o Tite vai tomar uma outra cara. Alguma novidade? Por exemplo, o Fagner, tem informação lá no Central da Toca também, o interesse permanece e nos próximos dias o Cruzeiro deve fazer ali uma proposta, tentar um acerto com o jogador. Pois é, essa questão aí tem que passar pelo Corinthians, né, Léo Campos? Vamos ver aí, isso será definido nos próximos dias, o jogador está emprestado, o Cruzeiro paga metade, o Corinthians outra metade, então vamos aguardar aí o que vai ser definido, né? O Tite está tendo, claro, contato agora
sempre, né, com o departamento de futebol. Por exemplo, algumas coisas que eu estou trazendo aí nas quentes do dia e vai ter também no nosso Central da Toca. A primeira, sobre o Tite, todo mundo sabe que eu não falo o valor de salário e tudo, mas em relação Tite e Jardim, comissão técnica, é a mesma coisa, não teve nenhum acréscimo. Saiu uma informação aí que veio, acho que de Porto Alegre, não é isso. Então, o Tite, ele fecha com o Cruzeiro também por entender que é uma grande oportunidade para a carreira dele, né? De pegar um trabalho... eu vi até muita gente falando, o Tite, ele gosta de pegar trabalhos mais organizados, né? O pessoal começou a comentar isso aí, que recusou outros clubes, incluindo o próprio Internacional agora, né? Mas em termos aí financeiros, mesma coisa, o Cruzeiro vai ter aí ao longo de 2026 com o técnico Tite. E algumas coisas que a gente trouxe lá hoje. O Cruzeiro se reapresenta no dia 2, o Tite começa a trabalhar no dia 2, o Cruzeiro ainda vai definir os detalhes da apresentação, não terá nada em especial. Deve marcar uma entrevista ali na Toca, normal, alguns dias depois dessa apresentação, e o Cruzeiro terá 2 frentes aí de trabalho. Um grupo se reapresenta no dia 2 para começar a trabalhar, e esse grupo vai participar dos primeiros jogos do Campeonato Mineiro, e outra parte se reapresenta um pouquinho depois, acho que dia 5, ou mais alguns dias depois aí todos os titulares, né, e alguns outros do elenco principal, para começar uma outra pré-temporada pensando na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Talvez faça ali um jogo antes disso, né, mas para ter um trabalho aí. E o Tite vai conduzindo tudo isso com a sua comissão técnica no dia a dia, na Toca da Raposa 2. A gente tinha até falado sobre ter uma chance para alguns garotos, né, isso já... A gente trouxe há mais tempo aqui na Samuca TV, a comissão técnica do Tite que vai definir isso. Mas, por exemplo, tem jogadores voltando de empréstimo. 3 vão estar nessa reapresentação do dia 2. O Rodriguinho, o Tevez e o Vitinho. Tem outros 4 que voltam aí e vão definir ainda o que vai acontecer. Se vão ser utilizados ou reemprestados. Aí tem o Arthur Viana, centroavante, estava no Japão, o Josef, que estava aqui no América, tem o Ian Lucas, que estava na Ferroviária, e mais um, deixa eu só confirmar aqui, o João Pedro, que estava no Volta Redonda. Então esses aí, o Cruzeiro vai definir ainda o que será feito. Aí, por exemplo, no grupo do dia 2, devemos ter o Matheus Cunha, goleiro, o Neisser Vidiarreal, e jogadores do elenco principal, mas que precisam de jogar, vão estar nesse começo de Campeonato Mineiro. Aí o que eu imagino? Rian Guilherme, Cauã Moraes, Japa, os outros garotos ali que estão frequentando mais o time profissional, né? Além, claro, desses meninos da base. Aí a comissão técnica ainda vai acertar quais serão esses nomes, mas é esse o planejamento do Cruzeiro para começar aí 2026 em 2 frentes com o técnico Tite na pré-temporada. Então, os primeiros jogos do Mineiro, esse outro time aí alternativo, com reforços, quem for contratado, se tiver contratação, né, se apresenta antes também, se der, e jogadores que atuaram um pouco na reta final, que precisam de ganhar ritmo, garotos do Sub-20 e alguns voltando de empréstimo. É como o Cruzeiro vai começar aí o Campeonato Mineiro, Léo. Boa, Samuel. Lembrando que alguns da base, como você disse aí, estarão com o profissional, mas muitos também na Copinha, né? Inclusive, hoje saiu o grupo do Cruzeiro na Copinha. O Cruzeiro está no grupo 6, vai enfrentar o Barra de Santa Catarina, o Patos da Paraíba e o Francana do interior de São Paulo. E a estreia contra o Barra de Santa Catarina, dia 3 de janeiro, um sábado, às 9h30 da noite. A estreia do Myron César também, esse técnico do América Sub-20. Já estou vendo que o Gustavo está por aqui, já vou acionar o nosso entrevistado, e para a gente falar inclusive sobre o Tite, sobre números do Tite
E eu falei Gustavo, né? Não é Gustavo, não, é Douglas. Douglas Batista está aqui, da Future, para falar com a gente sobre o Tite e alguns números. Mas agora, o Pedro, é um desafio para todo mundo, eu imagino. Por exemplo, o próprio Tite tem uma temporada, uma pré-temporada diferente. Então, para todo mundo, imagino, do futebol brasileiro, tendo que pensar bastante como vai agir. E até por isso você prevê que a paciência com o treinador ela vai ter que ser maior? Com certeza, Léo. É um cenário completamente diferente do que a gente está acostumado há alguns anos, né? O campeonato estadual começando muito mais cedo, o campeonato brasileiro começando em meio ao campeonato estadual, mas vai ser legal ver o Cruzeiro trabalhando dentro dessa ideia que o Samuel pontuou, né? De dar oportunidades também a alguns atletas das categorias de base. Acho que isso é algo que o torcedor do Cruzeiro já cobra há muito tempo e por conta dessa mudança de calendário a gente vai poder observar. Estou curioso para ver quem vão ser os atletas escolhidos, mas entender que é um novo formato de calendário e a gente precisa se adaptar como torcedor, né, como quem está acompanhando o Cruzeiro, mas também os profissionais envolvidos, né, desde os treinadores aos atletas. Mas torcer para que dê tudo certo e a ansiedade já começa até a bater, né, Léo? Para que vire para 2026 logo, comecem os campeonatos, todo mundo na expectativa muito boa. Rapaziada, encerramos por aqui mais um Giro de Notícias no China Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas do dia a dia, com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar assistindo tudo o que acontece com o Cruzeiro dentro e fora de campo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!